Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez a esse nosso episódio do Podcast. É o nosso podcast do programa Nosso Quiz e hoje, referente ao penúltimo episódio do nosso quiz que foi ao ar no último domingo. Mais uma vez, cá estou eu, William Diniz, responsável pela agência Santo Afonso, daqui da Associação Filhos do Pai Eterno, com a difícil missão, Padre Donizete, que é o nosso convidado hoje, de substituir a Vanessa Lobo. A Vanessa está, por motivos de força maior, um pouco afastada das suas atividades aqui da TV, mas Vanessa, nós fazemos votos de que você volte o quanto antes para o nosso convívio. Estamos aqui mandando boas energias e toda a nossa oração para você, que tudo corra bem. E eu gostaria, Padre, antes de anunciar a sua participação no nosso podcast de hoje, convidá-lo para nós rezarmos uma Ave Maria na intenção da Vanessa. Bora. E da causa que ela está enfrentando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, a gente quer acolher Padre Antônio Donizete, conhecidíssimo de todos, o padre que apresenta o programa Receita do Padre e que carinhosamente aceitou o nosso convite para nos aprofundar no conhecimento sobre a doutrina, a espiritualidade e os assuntos referentes à Igreja Católica nesse episódio do podcast. Padre Antônio, muito bem-vindo e obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, uma alegria conversar sempre. Esses temas são importantes e relevantes também para a minha vida. Que bom, Padre. Infelizmente, o nosso quiz em sua primeira temporada está perto do fim. No último domingo foi o penúltimo episódio do programa, mas eu quero aqui lembrar a todos que o podcast é um programa que vai se estender. A gente tem a intenção de que ele seja permanente justamente por isso. Precisamos nos aprofundar no conhecimento do universo católico, né, Padre? E principalmente a catequese, né, podcast, de catecismo, ele é um tema muito caro e muito amplo para nós católicos, não é? Absolutamente. Se tirar essa temática, a confusão só se instala. Isso aí. E aí, já sobre o último episódio do nosso quiz, como o senhor já sabe, todos que nos acompanham, o programa é dividido em perguntas fáceis, intermediárias e de dificuldade um pouco maior. E a gente gostaria de falar com o senhor a respeito de algumas destas perguntas que foram feitas no último programa e a gente vai começar por uma do nível fácil. Vamos? Pode ser? Sim. Então, ótimo. A nossa primeira pergunta, Padre, ela é sobre um tema que eu acredito que muita gente em casa não saiba, e desses que nos estão acompanhando pelo canal do YouTube, também pelas estações de podcast. É sobre indulgência, que é um tema que talvez nem todo mundo saiba o que significa exatamente, e do que ela, para que servem as indulgências, não é? Ou de onde ela nos livra, por assim dizer. Então nós gostaríamos que o senhor nos catequizasse em dois temas dentro dessa temática, dessa pergunta, né? Sobre indulgência e sobre purgatório. Eu gosto da ideia da indulgência. Que a primeira coisa é superar a compreensão que a massa tem, especialmente influenciada por uma má interpretação, uma interpretação equivocada acerca do que é o purgatório. A segunda coisa importantíssima é considerar que os livros que têm uma alusão e também uma referência mais explícita acerca do pós-morte são exatamente livros que não fazem parte do cânon protestante. O livro da sabedoria, que fala para rezar para os mortos. O livro 1º e 2º Macabeus, que são importantíssimos, que é a experiência mais dolorosa que Israel viveu na opressão
do Império Helênico, de 333 até a chegada da dominação romana. Então, esses textos são de um período em que precisava ter uma esperança que transcendesse essa realidade aqui. Muito parecido com os dias de hoje, inclusive. Então, a ideia de rezar pelos mortos vem exatamente de períodos em que a vida não estava dando tempo para ser vivido tudo. Tamanha opressão, tamanha violência, tamanho os mecanismos de manipulação e de opressão dos detentores do poder e das opressões sobre a religião, a manipulação da religião que o Império Helênico se impôs sobre Israel, é desse ambiente que vem. Dado esse aprofundamento bíblico, a forma mais simples para entender o que é a indulgência. Quando a gente tem uma ferida, a gente luta para curar a ferida. E depois que a ferida sofre muito, trabalha e luta muito para curar a ferida. Passa um tempo, a ferida desaparece e a gente começa a ficar inconformado com a cicatriz. Também no plano afetivo, emocional, psicológico e espiritual é assim. A cicatriz ou as cicatrizes. A indulgência é a graça que opera na cura da cicatriz. Se você entender desse jeito, não vai ter nenhum bolo para acolher a doutrina da indulgência. Padre, uma vez eu escutei, e agora me foge o termo, mas me parece que as indulgências elas se subdividem, não é? Tem uma divisão aí entre indulgência plenária, se não me engano, e um outro tipo de indulgência. O senhor poderia fazer brevemente essa distinção para nós? Toda distinção para quem não acolhe a doutrina e não compreende o que é, não faz. Sim. Eu acho que o mais importante, a distinção ela só é captada depois de compreender o que é a indulgência e o que é a realidade da purgação. Eu remeto à experiência existencial que alguém tem de morrer em pecado, que a gente chama pecado venial e pecado grave. Uhum. Qual é o processo de purificação desses níveis diferentes? Uhum. E aí entra o papel da intercessão da igreja, que pela oração da igreja se alcança a graça da purificação daquele, se apressa a graça da purificação daquele que morreu com uma consciência não pura, não auxiliado pelos mecanismos naturais da fé. Uhum. Então, é nesse campo que a indulgência atua. É num campo do lado de lá, não é do lado de cá. Então, a clareza absoluta disso pertence a ele, não a nós. Nós temos a ideia de que a graça age. E não temos dúvida de que a graça age. Agora, as seguranças matemáticas, físico-químicas, isso aí, irmãozinho, irmãzinha, é só para depois. Ah, que bom. Padre, vamos partir para uma do nível intermediário, feita lá Sim. no programa. O senhor é pároco, estou certo? Sim. E o senhor tem algum padre que auxilia as atividades pastorais na sua paróquia? Sim. É? Qual é o nome deste padre que auxilia, ajudando o pároco, né, numa paróquia? E o porquê disso? Eu venho, por exemplo, de uma realidade de interior que é difícil a gente ter um padre para uma paróquia, uma cidade inteira, não é? Então, muita gente talvez não saiba nem que exista essa figura que não sei se podemos chamar de auxiliar das atividades. Auxiliar. É o vigário. Vica, do latim, vicário, é em lugar de. O vigário é aquele que fica no lugar do pároco. Também tem uma distinção prévia, porque tem o pároco, quando o bispo, porque para ser pároco, o pároco tem direito à estabilidade pelo direito canônico, sendo padre diocesano, de 6 anos. Se o bispo, por alguma razão, ou o padre, por alguma razão, opta por não ser pároco, ele pode ser administrador paroquial, porque não tem a obrigação dos 6 anos. Uhum. Então tem pároco, administrador paroquial, que é o que administra, exerce as mesmas funções do pároco, e os colaboradores, que são os vigários. Legal. E
E só existem vigários ou existem algum nível a mais Não, de é só isso mesmo. párocos e vigários? Depois é mais uma distinção administrativa, que é quando tem vicariato, que o vigário episcopal fica no lugar do bispo, e tem o vigário forâneo, que o vicariato dividido em foranias, mas aí já não é o tema do quiz. Sim, claro. Uma outra pergunta de nível intermediário, podemos? Uhum. Sobre o tempo litúrgico. Uhum. E aí a pergunta dizia: quantas semanas tem o tempo comum na liturgia, né, da igreja? São 34 semanas. Sim. Explica um pouquinho melhor pra gente sobre este tempo e essa divisão. Esse tempo ele é mais difícil de entender porque imediatamente após o Natal celebra-se a festa da Epifania do Senhor e no domingo próximo o batismo do Senhor. O batismo do Senhor encerra o tempo do Natal. Aí a gente tem 6, 7, 8 domingos, dependendo do ano, os primeiros domingos do tempo comum. Em todos os anos é comum ter lá 6, 7, 8 semanas com os domingos do tempo comum. Essas semanas, elas vão do batismo de Jesus até o início da sua missão pública com o enfrentamento, o confronto com as autoridades e depois o desfecho da perseguição que desemboca na Semana Santa, a Paixão do Senhor. Então, são uma série de 7, 8 semanas tempo comum. Depois entra o ciclo pascal, que é dividido em tempo da quaresma e tempo da Páscoa. Os dois a gente chama de ciclo pascal. Termina o tempo da Páscoa, ou ciclo pascal, volta de novo lá para o 9º domingo do tempo comum, 10º domingo do tempo comum e sucessivamente até a festa de Cristo Rei, sempre meados para final de novembro. O percurso, a gente, mais ou menos do metade de maio, junho, julho até novembro é o tempo comum. A distinção pega esses primeiros domingos, 8 domingos, juntando com aquele tempo comum mais longo, o ciclo comum, o tempo da quaresma e o tempo da Páscoa, o ciclo da Páscoa, e depois o tempo do Advento e o tempo do Natal, o ciclo do Natal. São 3 ciclos. Uhum. E o ano litúrgico começa justamente com esse último ciclo que o senhor disse, não é? Com o Advento. Não caminha junto com o ano civil, certo? Não, exatamente. E agora uma do nível difícil. Vamos. E talvez uma questão assim bastante atual para os nossos dias e que remete ali à história de Paulo antes da sua conversão. Uhum. A questão de nível difícil do nosso quiz do último domingo foi a seguinte: o fanatismo religioso de Saulo, futuro apóstolo Paulo, o leva a... São 3 opções. A primeira, tentar matar Pedro e os apóstolos. A segunda opção, condenar Estevão e matá-lo. E a terceira, perseguir os religiosos presentes em Jerusalém. E aí, padre? O que Saulo fez antes de se tornar o apóstolo Paulo? Perseguiu, mas também participou do processo da morte de Estevão. Paulo é uma testemunha, mas Paulo, antes da sua conversão, desencadeou um longo processo de perseguição contra os cristãos e tinha prazer e achava que estava fazendo a vontade de Deus, matando cristãos. Como muita gente hoje pensa que está fazendo a vontade de Deus, cultivando intolerância, discriminação, preconceito, e acha que absolutamente serve a Deus, incitando as pessoas a serem umas contra as outras. Paulo também passou por isso. Ponto. Antes da sua conversão. Todo mundo que está nessa está antes da sua conversão. Ponto. Perfeitamente, padre. Quer dizer que todo fanatismo, todo ato extremista, ele acaba desembocando fatalmente, né, num cenário drástico. Eu acho que do ponto de vista da pedagogia da fé,
nós não devemos esperar necessariamente para um confronto que seja extremista. Uhum. Eu acho que a espiritualidade, ela educa a gente para nunca precisar ser Chegar a esse extremista. ponto, né? Uma mística e uma espiritualidade do cotidiano, que depois Paulo vai ser o mestre dos mestres a dizer: em tudo dai graças ao Senhor, no sofrimento dai graças ao Senhor. Timóteo, eu estou nessa prisão que eu, graças ao Evangelho, não é, combati o combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservado para mim a coroa da vitória. E a coroa da vitória de Paulo é ser decapitado. Então, a experiência cristã, ela é infinitamente mais do que aguardar ou cuidar para não ser extremo. A mística cristã é cuidar para o cotidiano das coisas simples que agradam a Deus. Padre, que profundidade. Obrigado. Obrigado belo. por nos instruir, né, na fé, na catequese. Obrigado pela sua participação Amém. aqui com a gente hoje. Que o nosso quiz possa render muitos resultados e voltar em umas próximas edições. Amém, e muito em breve nós esperamos. E já fica aqui o nosso convite para o senhor participar do podcast conosco, porque ele continua mesmo após o término, né, dessa primeira temporada do nosso quiz. E quem sabe muito em breve o senhor já não vem aí para falar desse novo ano litúrgico que está prestes a começar, não é? Podemos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou nas plataformas de stream ou no nosso canal no YouTube. E até a semana que vem, esperamos, com a graça de Deus, que já seja com a Vanessa. Vanessa, estamos aqui ansiosos à sua espera, à espera do seu retorno e que corra tudo bem mais uma vez. Obrigado, Padre. Obrigado a você e até a próxima. Tchau.